Hoje eu quero falar para vocês o porquê vocês devem seguir o propósito a qual Deus tem para vocês, custando o que custar. Gente, seguir o propósito é uma coisa tão séria que, na minha opinião, você não pode negociar o seu propósito com nada. E hoje eu vou dar para vocês 3 pontos importantíssimos para você entender que você deve seguir o propósito a qual Deus tem para sua vida, custando o que custar. Eu sei que isso parece um pouco que exagero e as pessoas hoje falar de propósito e falar em seguir o propósito, as pessoas hoje elas costumam entender isso de uma forma um pouco que diferente. Eu sei que o nosso propósito, eu falo sempre aqui no programa Povos da Terra, que o nosso propósito, o propósito da criação é prestar culto e adorar o Senhor. Esse é o nosso propósito. Quando Deus apareceu para Moisés, Deus disse para Moisés que Moisés libertaria o povo, seria o líder que libertaria o povo dele da escravidão do Egito, para que o povo adorasse ao Senhor. Essa era uma das desculpas, ou na verdade, essa era uma das coisas, um dos motivos que Moisés deveria falar para Faraó. Olha só, Faraó, eu vou libertar o povo do Senhor do Egito para que o povo preste culto ao Senhor. Mas hoje eu gostaria de ser um pouquinho mais pontual aqui para você e tentar colocar na sua cabeça que você precisa seguir o propósito ao qual Deus tem para a sua vida. E o primeiro ponto é o seguinte: se você não está seguindo o seu propósito, você está ocupando o lugar de outra pessoa. Como assim, pastor? Me explica melhor isso. Calma. Eu vou te explicar muito bem o que é isso. Eu sempre uso um exemplo que para mim é muito claro a respeito de propósito, que está lá no livro de Jonas. No livro de Jonas, capítulo 1, você vai ver que Deus chama Jonas e dá para Jonas o propósito dele. Eu sempre falo isso também aqui no programa, mas hoje eu senti no meu coração assim de poder compartilhar isso com você de uma forma até mais dinâmica. E quando Deus chama Jonas, Jonas então ele corre da presença do Senhor. Ele vai para outro lugar, ele vai para uma região totalmente oposta. Só que na hora que ele entra no barco, ele está ocupando o lugar de outra pessoa, porque não era a função dele ir para aquela região. Você pode ler lá em Jonas capítulo 1, que você vai entender muito bem o que eu estou querendo dizer para você. Mas o que acontece por Jonas ser desobediente ao Senhor? Acontece que Jonas começa então a levar prejuízo para outras pessoas. Então, para e pensa comigo. Se você não seguir o seu propósito, se você não entender aquilo que Deus tem para a sua vida, e você literalmente não entender que você precisa ir, precisa seguir, precisa ser obediente a Deus, você vai estar colocando a vida de outras pessoas em risco e você também vai estar ocupando o lugar de outras pessoas. Gente, eu vejo tantas pessoas que têm uma vida completamente bagunçada e essas pessoas, se elas entendessem que a grande maioria da bagunça da vida delas está somente pela questão delas estarem fugindo do propósito dela, tenho certeza que a vida delas melhoraria e melhoraria significativamente. Então, o primeiro ponto é esse. Gente, se você não seguir o seu propósito, se você não fazer aquilo que você tem que fazer, aquilo que Deus tem para você, você vai estar no lugar de outra pessoa, ocupando o lugar de outra pessoa e também levando prejuízos, tanto emocional, quanto físico, quanto financeiros para outras pessoas. Isso aí, você deve conhecer muitas pessoas que estão literalmente fugindo do propósito e fazendo com que outras pessoas paguem pelo preço da rebeldia daquela pessoa. E o segundo ponto é o ponto que eu acho um dos mais importantes, na minha opinião, que quando você está seguindo o seu propósito, você vai ter as melhores e maiores experiências com Deus. As maiores experiências com Deus estão no seu propósito. Gente, meu Deus do céu, se você quer ter uma experiência com o Senhor, se você quer ter uma experiência de verdade com Deus, você precisa entender o seu propósito e seguir ele. Somente no momento que você começar a seguir o seu propósito de fato, você terá então as melhores e as maiores experiências com o Senhor. A Bíblia ela está recheada de histórias de homens que fizeram coisas grandiosas demais para Deus, coisas maravilhosas demais, mas foram homens que entenderam o propósito ao qual Deus tinha para eles. Nós temos vários. Você pode lembrar de qualquer profeta, tanto profeta maior quanto profeta menor. Todas as experiências que esses homens viveram, eles só viveram porque eles seguiram o propósito ao qual Deus tem ou tinha para a vida deles. Gente, olha só, Deus tem um propósito para a sua vida. E muitas pessoas, elas ficam clamando e falando, poxa, eu não tenho experiência com o Senhor. Eu não tenho uma vida assim, sabe? Eu não experimento as melhores coisas. Lógico, você não está seguindo o seu propósito.
o momento que você seguir o seu propósito, o momento que você entender o porquê Deus quer que você esteja aqui, agora, nesse século, nesse momento, nesse tempo. O dia que você entendeu o porquê você nasceu de fato, e de fato ir em direção ao seu propósito, tenho certeza que você experimentará as maiores e melhores experiências com Deus. Gente, as melhores experiências com Deus está no centro da vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você cumpra com o propósito a qual Ele tem para a sua vida. Gente, olha só, nós temos hoje no mundo 8 bilhões de pessoas. Dessas 8 bilhões de pessoas, Deus olha para cada uma de forma especial e Deus desenha um propósito especial para a vida de cada uma. As pessoas que entendem o porquê nasceram, qual é o propósito delas e vão em direção ao propósito dela, essas pessoas experimentam algo de Deus que muitas outras pessoas nunca experimentarão ou vão deixar de experimentar somente porque não seguem o propósito a qual Deus tem para ela. Gente, eu sei que às vezes o propósito que Deus tem para sua vida é diferente do propósito que Deus tem para a vida da outra pessoa. E o inimigo do propósito é a comparação. Eu sei que muitas pessoas aqui, a maioria, não são chamadas para estar nas nações. Mas eu sei que uma grande parte delas são chamadas para estar nas nações. Eu sei que algumas pessoas são chamadas para serem diáconos da igreja, ou diaconisa, ajudar no serviço da igreja. Eu sei que outras pessoas são chamadas para pregar o evangelho. Meu irmão e minha irmã, eu já vi pessoas, gente que são diáconos na igreja, que servem a igreja e que fazem um trabalho lindíssimo porque entenderam que estão no propósito ao qual Deus tem para ela. E eu já vi gente, que está pregando, que está vivendo ali uma vida ali muito bonita aos olhos do homem, mas no fundo está fora do propósito. Então, quando você se compara e compara você com outras pessoas e compara o propósito, esse é o pior inimigo do propósito. Você não está seguindo o seu propósito. Se você está querendo fazer porque na vida da outra pessoa deu certo, isso é inveja. Isso é inveja, isso não é admiração. Mas você precisa fazer porque aquilo que Deus tem para você, você entendeu aquilo que Deus tem para você e você vai fazer com maestria. Meus irmãos, nossa igreja, nós temos pessoas demais. E a gente aqui, a gente dá oportunidade para todo mundo, isso não é novidade. Meu irmão, eu conheço empresários, eu já vi falar de empresários riquíssimos, pessoas assim extremamente ricas, que servem na igreja e vão para o estacionamento da igreja. Limpar carro, vigiar carro. E no outro dia está administrando empresas e empresas. E essas pessoas estão vivendo o melhor de Deus porque está fazendo conforme o propósito ao qual Deus tem para a vida delas. Você está entendendo que o propósito que Deus tem para a minha vida é diferente do propósito que Deus tem para a sua vida? E quando a gente entende o nosso propósito, a gente é feliz? Ô irmão, eu estou aqui no Nepal. E Deus tem me dado a oportunidade de viajar a várias nações. Meu irmão, se eu estivesse fora do meu propósito, você acha que eu estaria aqui no Nepal até hoje? Você acha que eu estaria viajando até hoje? Não importa o quão gostoso a minha vida seja para outras pessoas, ou o quão ruim a minha vida seja para outras pessoas. O importante é seguir o propósito a qual Deus tem para a minha vida. Então, muitas vezes, a gente, em relação ao propósito, a gente olha para outras pessoas e fala, poxa, essa pessoa tem 1 milhão, 2 milhões de pessoas seguidores no Instagram. Ah, eu queria chegar a esse ponto. Meu propósito é ter 100 mil seguidores. Meu propósito é ter 300 milhões de seguidores. Não. O seu propósito não é esse. O seu propósito não é esse. E se você almejar isso, não quer dizer que você vai experimentar as melhores coisas de Deus, porque você pode estar fazendo algo que Deus não chamou você para fazer. Então o seu propósito está ligado inteiramente na sua identidade. O seu propósito está ligado inteiramente em quem você é, na essência a qual Deus colocou dentro do seu coração. E o seu propósito tem um objetivo final, que é adorar a Deus e não impressionar outras pessoas. Impressionar outras pessoas não é o seu propósito. O seu propósito é adorar o Senhor e prestar culto a Ele. E você pode fazer isso cumprindo com o seu propósito, fazendo aquilo que está na sua mão agora, no dia de hoje. E você terá as melhores experiências. Então o segundo ponto é esse. Quando você segue o seu propósito, você tem as melhores experiências com Deus. Você vai ter o melhor de Deus na sua vida porque você vai estar fazendo aquilo que Deus tem para você e que Deus quer de você. Não quer dizer que o seu propósito será ser um pregador itinerante. Não quer dizer que o seu propósito será viajar as nações. Não que isso seja errado. Queira Deus que seja. Que Ele possa realmente fazer isso na sua vida.
Porque nós realmente precisamos, e nós precisamos entender e despertar para isso. Mas você só terá as melhores experiências com Deus se você de fato fazer aquilo que Deus tem para sua vida ou quer de você no momento agora, no momento oportuno. E o terceiro, que para mim assim é um dos motivos mais genuínos de você seguir o seu propósito, é que outras pessoas serão impactadas através da sua vida. Outras pessoas receberão a palavra de Deus através dos seus atos. Quando você segue o seu propósito, você está levando Jesus para outras pessoas. As outras pessoas começarão ou ouvirão a respeito de Jesus. Então, se você não segue o seu propósito, primeiro, você ocupa o lugar que não é seu. Você está ocupando o lugar de outra pessoa. Você está fazendo aquilo que não é para você fazer. E isso é pesado. Isso é custoso. Ou então você vai deixar de experimentar, que é o segundo ponto, as maiores e melhores experiências com Deus. E para você experimentar as maiores e melhores experiências com Deus, isso aí não quer dizer muito o lugar, quer dizer o propósito, quer dizer se você entendeu aquilo que realmente Deus tem para você. E o terceiro é que outras pessoas ouvirão a respeito de Jesus. Imagina só, meu irmão e minha irmã, outras pessoas ouvirem a respeito de Jesus. Eu fui tocado e uma pessoa falou de Jesus para mim de uma forma tão especial que me fez pensar e refletir a respeito da minha vida dentro do meu trabalho. Essa pessoa trabalhava, era um pintor, e um dia ele chegou perto de mim e falou assim: você já ouviu falar de Jesus? Jesus tem uma obra na sua vida, Jesus tem um plano na sua vida. E aquelas palavras dele, na hora que ele pregou para mim, naquele momento só estava eu e ele, impactou a minha vida de uma tal forma e mudou literalmente minha forma de pensar. Eu tive um encontro com Jesus através daquele homem cumprindo com o propósito dele dentro de uma fábrica, trabalhando junto comigo. Você já imaginou que Deus, ele pode fazer na sua vida em qualquer lugar? E se você seguir o propósito ao qual Deus tem para você, você vai impactar a vida de outras pessoas e vai levar a transformação para a vida de outras pessoas. Meu irmão, estou aqui no Nepal hoje. Já tem mais de 8 anos que eu trabalho na Ásia. E, cara, Deus tem me dado coisas assim, sobrenaturais, porque é dele o trabalho, é para ele. Mas isso tudo aqui não começou há 8 anos, começou há mais de 15 anos atrás, quando eu encontrei com um homem que estava trabalhando e ele estava ali seguindo o propósito que Deus tinha para a vida dele. E ele falou de Jesus para mim. Então a importância do nosso propósito não é a dimensão das pessoas que nós vamos alcançar. A importância do nosso propósito não é o lugar onde você está, mas a importância do nosso propósito é com quem você está. É quem você está representando. É a pessoa que você vai representar. Então hoje eu gostaria, nesse programa especial, aqui, falar com você a seguinte coisa. Entenda seu propósito. Entenda que não é apenas o propósito não é apenas você pregar o evangelho para milhões de pessoas, mas o seu propósito pode ser limpar o chão da igreja. Que se você estiver fazendo isso no meio certo, no centro da vontade de Deus e seguindo o propósito de Deus na sua vida, você terá as melhores e maiores experiências com o Senhor. Não sei como está a sua vida. Não sei se você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mesmo você que ainda não reconheceu Jesus, ainda é tempo. Reconhece agora. E já reconhece sabendo que você é um homem de propósito. Porque Deus tem um propósito na sua vida. E se você já reconheceu Jesus e está uma bagunça a sua vida não move. Você está patinando, certamente você está fora do seu propósito. Que hoje você reflita sobre isso. Reflita sobre a sua vida. Reflita a respeito do propósito. Reflita se você está realmente no lugar que Deus tem para você. Se você tiver alegria no seu coração, melhores experiências com Deus, ocupando o lugar que Deus tem para você, parabéns, glória a Deus, vamos juntos adorar o Senhor nas nações da terra e você aonde Deus chamar você para estar. Mas se você não estiver, reflita a respeito disso hoje. Reflita a respeito disso hoje. Pense a respeito disso. E para o propósito, para o chamado, não há um tempo certo para você cumprir o seu propósito. O melhor momento é o agora. E aonde você está agora, você pode mudar, transformar completamente a sua ótica de vida, a sua vida e seguir o propósito a qual Deus tem para você. Que Deus abençoe